Você acredita que a experiência de conversão é para algumas pessoas ou é para todos? É para alguns níveis de espiritualidade ou são para todos os níveis de espiritualidade? Afinal de contas, o que a experiência de conversão de São Paulo pode falar a cada um de nós? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, que bom estar com vocês nesta festa maravilhosa, festa de São Paulo, que nós agradecemos muito ao Senhor por ter recebido tão grande bem através da vida deste homem, deste apóstolo, que nos trouxe justamente a palavra, que levou também esta palavra a tantos povos. Queremos meditar um pouquinho sobre essa conversão, pegar lá justamente a primeira leitura que vai trabalhar sobre este aspecto de forma mais clara. Então pegamos, há duas opções hoje para a primeira leitura. Eu vou ler a opção do Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 3 ao 16. Mas você vai encontrar também a opção de ler Atos dos Apóstolos 9, do versículo 1 ao 22. Mas praticamente narram aí a mesma história, tá? Vamos lá. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Társio da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade como discípulo de Gamaliel. Foi instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciões. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos que encontrasse e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então era meio-dia, isso significa que o sol estava bem em cima, estava muito forte, mas havia uma luz que é mais forte do que o sol. Não há nada mais luminoso do que Deus. Portanto, até o maior astro luminoso é uma pequena luz diante desta luz. E ele fala que essa luz vinha do céu e brilhou ao redor dele. E ele então ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Falando ainda que ele caiu por terra. E aí eu queria parar um pouquinho para nós pensarmos o seguinte. Primeiro, a experiência com Deus é uma luz. É uma luz no nosso caminho. Significa que nós, ao longo do caminho até onde nós estamos, nós tivemos muitas luzes, muitas intuições, muitas palavras que nos conduziram, sabedoria, mas de repente, ao longo do caminho, aparecem luzes extraordinárias que nos iluminam. E dentro desta luz, desta experiência, que pode ser uma experiência interior, que pode ser uma experiência com uma pessoa que você percebe que não são mais palavras humanas, mas a própria palavra de Deus. E aí, aquela voz que você ouve daquela pessoa, ou interior, ou realmente através dos teus próprios ouvidos, você começa a perceber que está dizendo a você, e esta voz procede de Deus. Isso faz com tudo aquilo que até então você estava caminhando, faz com que você perca a direção. Dou um exemplo. Quando eu estava na faculdade, me vem a experiência com Deus, me vem essa coisa mais profunda. Eu já estava na igreja, eu já estava no grupo de oração, eu já participava de um monte de coisa, eu já tinha a minha direção para se formar, para ser um economista, tinha tantas coisas. De repente, aquela experiência interior que me chamava a ir aos pobres,
que me gritava interiormente. Eu dizia, cadê os pobres? Que eu nem vejo, como o Senhor está me pedindo, né? Porque naquela cidade onde eu morava, em Viçosa, em Minas, não havia pobres, não havia morador de rua. E eu perguntava, cadê os pobres? E aquela voz tocava. E o que ela fez? Ela me jogou por terra, ela me tirou, vamos dizer assim, a força, o equilíbrio, porque me propôs algo que eu não esperava, me colocou uma fala que começava a mudar o meu rumo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Peraí, ele está colocando-se no lugar daquele outro. Então aquilo começa a questionar, aquilo derruba a gente. E eu perguntei, quem és tu? E eu falava dentro de mim, Senhor, é você mesmo. Porque se é tu, Senhor, mostra-me os pobres. E depois a minha experiência foi que os pobres apareceram. 4 anos morando lá, nunca tinha visto. Naquele dia que eu questionei Deus, aparece. E o primeiro ajudamos, quando foi o segundo que apareceu, na verdade são 2 mulheres, uma passando mal na minha frente e eu não sabendo o que fazer com ela, eu seguro a mão dela, que era a única coisa que eu conseguia fazer, e rezar, porque ela estava sem ar, se sentindo sufocada, e ela olha para mim e diz, que bom que você veio, porque eu te conheço. Eu não conhecia ela poderia estar delirando, quem estava vendo de fora, via uma pessoa passando mal, uma pessoa delirando diante da falta de ar. Uma pessoa que, por falta de ar, causou confusão mental, está confundindo. Isso é o óbvio. Então, quem via de fora não ouvia a voz que eu estava ouvindo. Porque aquela experiência, eu estava ouvindo na voz dela a voz de Deus. E aqui acontece uma coisa interessante. Por que aconteceu? Saulo, ele não consegue ainda reconhecer, e aí aquela voz vai dizer, eu sou eu, Jesus Nazareno, que tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz. Eles viram que estava acontecendo alguma coisa, mas eles não conseguiam escutar o que eu escutava. No outro trecho do capítulo 9, vai dizer o seguinte, o contrário, eles ouviram essa coisa, quer dizer, eles tiveram uma outra experiência, para dizer assim, não é tanto a voz ou a luz que se vê, mas é que aquele que está fora não consegue ver o acontecimento por inteiro. Ele não consegue ver e ouvir o que você está vendo ou ouvindo, porque é uma experiência de quem está fora. Por isso ela é muito pessoal, essa experiência, esse chamado de conversão, essa experiência nova. Não foi ali que de repente, com aquela moradora de rua, começa a mudar os rumos da minha vida. Eu precisava tomar uma atitude. E aí você fica como cego, né? A experiência de Paulo, porque ele vai perder, né? Ele pergunta o que devo fazer, levanta-te, vai para Damasco, ali vai ter a explicação do que você deve fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco pela mão dos companheiros. Você fica sem lugar, sem direção, e aí você precisa ser carregado, precisa ser levado. E aí, chegando lá, né, em Damasco, cheguei pelas mãos do meu companheiro e um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que iam morar, veio me encontrar e disse, Saulo, meu irmão, recupera a vista. E no mesmo instante recuperei a vista. E ele então disse, o Deus dos nossos antepassados escolheu-te para conhecer a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que vistes e ouvistes. Agora o que está esperando, levanta-te, recebe o batismo e purifica dos teus pecados, invocando o nome dele. Entende? O que acontece aqui é que ele é conduzido, porque fica cego, por mão de outros. Quando a gente tem uma conversão profunda, uma experiência profunda, a gente tem que começar a confiar naquelas outras pessoas que podem nos levar, que podem nos conduzir, para que a gente possa entender. Levaram ele para onde aquela voz tinha colocado, aonde Jesus tinha falado com ele. Chegando lá, Deus tinha providenciado já um homem, Ananias, que Ananias vai e traz a cura, dar a nova visão. A partir daquele momento você já não vê da mesma forma. E eu posso te dizer isso, a partir daquele momento não era possível mais ver
aquelas pessoas na rua da mesma forma. Depois eu fui fazer uma experiência na favela de Heliópolis, não era mais possível ver as coisas do mesmo jeito. Eu tinha presenciado o milagre da multiplicação lá dos chocolates, depois o milagre da multiplicação dos pães, tinha presenciado também. Não dava mais para ser a mesma forma. Era muito claro aquelas mensagens, embora para outros era apenas uma experiência, que para eles poderiam até, de certa forma, conseguir explicar, mas para mim era muito claro. Eu podia ver, podia tocar. E aí você deve ver isso na sua vida, porque diante da tua caminhada espiritual, Deus ele vai fazendo isso. Uma experiência, essa experiência te traz uma luz, ela te joga ao chão no sentido de que vai propondo novos caminhos, isso vai fazer com que de certa forma você fique um pouco de tempo sem rumo, sem direção. Não se preocupe, faz parte. Deus está querendo formar novas direções para você e depois dessas novas direções que Ele está te dando, Ele vai te levando, deixando você ser conduzido por outras pessoas que vão te levar a alguém, que vão te levar a algum lugar, a alguma cidade, que ali você vai ser curado, que você vai começar a ver o que Deus quer que você veja e a perceber o que Deus quer que você perceba. Então são esses detalhes. Preste atenção em todos eles, que Deus possa te abençoar. Não quero me alongar mais, mas vale a pena se aprofundar nesse texto de hoje. Deus vos abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.